Olá, senhores, bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, 2 de junho de 2018, agora são 11 horas e 45 minutos, outono brasileiro. Temperatura na casa dos 23 graus e o tempo está nublado. Estamos no meio de um feriado prolongado de Corpus Christi e eu sou o Ricardinho André e esse é o canal Mapas e Vias. Então, vou começar falando um pouquinho de mim e um pouquinho do canal. O que acontece? Quando eu acompanho alguns vídeos no YouTube, eu sinto um pouco de falta de algumas informações como o que a pessoa está fazendo naquela via, se é um dia de semana, se é um feriado, se é um domingo, se é um final de semana, se tem uma demanda de tráfego mais alta, mais baixa, se choveu. Então, o que eu estou pensando nesse canal, de eu me apresentar, falar um pouco de mim e falar o que eu estou fazendo, qual que é a rotina, o que acontece. Então, eu já expus o meu nome, Ricardinho André. Eu nasci em julho de 1980, então nós estamos em junho de 2018, então agora eu estou com 37 anos, no mês que vem eu completo 38. Nasci aqui em São Paulo, capital, sempre morei aqui em São Paulo, capital, mais precisamente no bairro da Vila Mariana, sempre fui aqui da Vila Mariana. Então é uma forma de eu me apresentar e quem estiver me assistindo saber em qual região eu frequento mais, onde eu vivo mais, quais são as minhas referências aqui da cidade. Então essa é a minha, digamos que é o meu currículo. Sobre o canal, eu estou criando esse canal para fazer vídeos andando nas rodovias, sejam elas estaduais ou federais. E então, antes de colocar uma câmera num carro ou num capacete para eu andar de moto, tal, eu resolvi fazer uma gravação com mapa para falar um pouco das nomenclaturas das rodovias. Ontem à noite, sexta-feira, eu fiz um vídeo falando sobre as nomenclaturas das rodovias federais. Ele foi um vídeo extenso, porque tem muito detalhezinho. E no final, quando eu completei o vídeo, deu quase 15 minutos, eu cometi um erro na gravação. Era meu primeiro vídeo, era uma configuração do celular e eu vou ter que descartar aquele vídeo. Eu ia começar falando pelas rodovias federais e depois eu iria para o estado de São Paulo. Então, eu resolvi inverter. Eu vou falar primeiro do estado de São Paulo porque as informações são rápidas, são curtas, são bem objetivas. E depois eu falo das nomenclaturas das rodovias federais brasileiras. O que acontece? Tem algumas rodovias paulistas que são traçados de rodovias federais, mas a sua nomenclatura paulista, ela segue uma norma do estado de São Paulo. Então, não necessariamente eu precisaria falar sobre as rodovias federais antes de falar desse mapa. Então, depois eu falo, o segundo vídeo eu comento sobre as rodovias federais. Beleza, então eu vou começar falando aqui, vocês estão vendo, eu tenho aqui um mapa da região metropolitana do estado de São Paulo. Esse mapa, ele é de 1997, ou seja, ele tem 21 anos. E Ricardinho André, por que você está usando esse mapa? Porque esse mapa ele tem uma escala, ele tem uma distribuição que me interessou muito. Eu tenho aqui a região metropolitana de São Paulo, eu tenho regiões como Campinas, como São José dos Campos, como Mogi das Cruzes, muito mais fácil de serem visualizadas do que o outro mapa mais atual. Esse mapa aqui é do Dersa. Eu tenho o mapa atualizado do DER, que é um excelente mapa, tem uma excelente abrangência, só que ele compacta o estado inteiro de São Paulo nessa mesma medida.
Então, eu teria essa região metropolitana que os senhores estão vendo aqui com uma certa nitidez, praticamente desse tamanho. Então, ficaria muito pequeno para eu querer explicar as nomenclaturas das rodovias estaduais. Então, eu usei esse mapa. Eu peço desculpas, ele tá rasgado, ele tem retalhos, mas ele tem a informação, ele tem o formato que eu preciso. Então eu vou começar falando aqui do primeiro mapa, que é sobre as nomenclaturas do estado de São Paulo. Então, como é que funciona? Toda rodovia estadual, ela tem a sigla SP, que é a sigla do estado de São Paulo. Beleza. Como é que funcionam essas nomenclaturas? Elas são divididas em pares e ímpares. Legal. As rodovias pares são as rodovias que eles chamam de radiais. O que seria uma rodovia radial? Vou usar aqui minha reguinha. É aquela rodovia que sai do centro da capital e vai para a extremidade do estado. E como é que eles padronizaram essa nomenclatura? Muito simples. Vamos lembrar daquela ferramentinha na nossa época de escola, de geometria? O transferidor, você tinha o transferidor meia-lua, ou você tinha o transferidor que era o círculo inteiro. Vamos lembrar um pouquinho. Aqui para cima, ao norte, nós vamos colocar 0 graus ou 360 graus. Nós vamos colocar aqui à direita 90 graus, aqui ao sul 180 graus, a oeste 270 graus e fechando, como eu já falei, o 0 ou 360 graus. Legal. Então, quando uma rodovia paulista for SP e um número par, ela é uma rodovia radial. Ela sempre vai estar apontando para o centro, apontando ou vindo do centro da nossa capital, que no caso é a Praça da Sé. Inclusive, a quilometragem 0 é a Praça da Sé. Por isso que as rodovias que saem aqui da capital, geralmente elas começam entre o quilômetro 7, 10, 12, porque é a distância que elas têm aí da Praça da Sé. Então segue o exemplo. Eu vou pegar a rodovia Ayrton Senna, que é essa rodovia aqui, vermelha. Então o que acontece? Lembra que eu falei 90 graus? Então ela está aqui nesse ângulo. Essa aqui é a SP070. Oh, legal. Vou pegar a rodovia Raposo Tavares. Essa aqui é a clássica. Olha onde a rodovia Raposo Tavares está. Ela sai aqui na zona oeste de São Paulo. Ela sai exatamente a 270 graus. É a SP270. Se eu levantar um pouquinho aqui, eu tenho a Castelo Branco, que é a SP280. Eu tenho a Anhanguera, que é a 330 graus. Eu tenho a Bandeirantes, que é a 348 graus. E tem o nosso clássico exemplo da Baixada Santista, que é a SP 150 graus, que é a Via Anchieta. A SP 160 graus, que é a Imigrantes. E se quiser ir um pouquinho mais longe, fora do assunto, nós temos a pista 17 do aeroporto de Congonhas, que é 170 graus. Então, essa é a parte das rodovias radiais. Nós temos as rodovias perimetrais. O que são as rodovias perimetrais? Elas são classificadas pela numeração ímpar e elas fazem um arco traçando um determinado perímetro. Então, clássico de São Paulo é o Rodoanel. Ele faz um perímetro, ele não entra ou sai da nossa capital, ele circunda. E o que define esse número ímpar? A distância que essa via, uma distância média, uma distância específica do centro da capital. Então, no caso, o Rodoanel, ele está a 21 quilômetros da Praça da Sé, então ele foi notificado, foi cadastrado como SP21. Eu tenho aqui um exemplo também conhecido do interior, que é essa rodovia aqui, é a rodovia Dom Pedro I, que ó, na capital está aqui, ela liga a região de São José dos Campos a Campinas, então ela não vem para a capital. E ela está a uma distância de 65 quilômetros, então ela é a SP65, ela é ímpar por ser
uma rodovia perimetral. Nós temos o terceiro e último caso, que é a rodovia, são as rodovias de acesso. Geralmente as rodovias de acesso, elas ligam uma rodovia a outra rodovia, ou elas saem de uma rodovia principal e acessam uma cidade. E temos aí o exemplo da interligação Anchieta-Imigrantes. Então, como é que funciona? A interligação Anchieta-Imigrantes, que é no topo da serra, ela é conhecida como SP40/150. E o que seria isso? O primeiro número é a distância que essa rodovia de acesso fica da capital. Só que nesse caso, ela não tem par ou ímpar. É simplesmente a distância. Para quem vai muito para a praia, aí, Baixada Santista, vai lembrar que a interligação fica lá no quilômetro 40. Então, você coloca 40/150, ou seja, ela está no quilômetro 40 da rodovia 150, que no caso é da Via Anchieta. É a referência. Poderia ser da Imigrantes? Poderia, sei lá, 40/160 ou 41/160, mas no caso a nomenclatura foi baseada na Via Anchieta. Então essa é a rodovia de acesso. Então, isso é muito simples na questão do estado de São Paulo. Eu vou encerrar aqui a parte do estado de São Paulo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contestação referente ao que eu estou falando, quiser debater, quiser acrescentar alguma informação, pode escrever, pode mandar sua sugestão. É um canal para a gente bater um papo, para quem gosta de viajar, para quem curte rodovia, então é mesmo para trocar figurinha, ok? Um excelente final de semana a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço!